Amém. Graças e paz, igreja. Glória a Deus por estar aqui. Queria nesse momento também glorificar a Deus pelos feitos dele na minha vida. E o meu testemunho aqui é bem breve, né? É só para testemunhar do milagre que Deus tem feito na minha vida. Muitos sabem aqui que eu passei por uma cirurgia bem delicada. E essa cirurgia foi na coluna, né? Tive um problema de degeneração na coluna, na qual o médico falou que eu poderia ficar aleijado, ficar na cadeira de roda. Mas desde que eu recebi esse laudo, eu não aceitei. Eu disse: Deus, Tu és o Deus do impossível. Tu és o médico dos médicos. Eu sei que o Senhor vai me dar a vitória. E eu sei que eu vou ter que passar por esse procedimento cirúrgico. E eu creio que eu vou ficar bom. Então foi um processo bem dolorido, né? Passar por uma cirurgia de coluna. Mas Deus usou as mãos dos médicos. E a cirurgia foi um sucesso. E mais complicado ia ser a recuperação. E eu coloquei na mão de Deus. E o médico me chamou e disse que após a cirurgia, pouca coisa eu ia poder fazer. Não ia mais poder jogar bola, não ia mais poder andar de moto. Lá no meu trabalho, o máximo que eu poderia levantar era 5 quilos, ou seja, um caderno no máximo. Eu disse: não, eu não aceito as suas palavras, porque eu creio no Deus do impossível. E Ele vai fazer com que eu volte a todas as minhas atividades normais. E assim aconteceu, né? O médico da fábrica me chamou, disse que eu tinha que trabalhar num local que não poderia fazer nenhum tipo de esforço. Mas eu tinha pedido para Deus para que Ele pudesse me curar totalmente. E eu fui acompanhado durante 1 ano, né? Por isso que eu estou dando testemunho aqui, que foi desde a campanha do ano passado que eu estou sendo acompanhado. E eu não tive nenhum tipo de problema. Então fui restabelecido as minhas atividades, amém? Já voltei a andar de moto, já até joguei bola uma vez. E isso é para mostrar que nós servimos um Deus do impossível. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você que esteja aqui fazendo a campanha tenha um problema muito grande, um gigante, como Davi enfrentou. Mas creia que os gigantes ficaram para cair diante dos filhos de Deus, amém? Então eu glorifico a Deus. Parei de tomar remédio, parei de ter dores na coluna. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu já vou voltar aos gramados aí para ajudar meus irmãos aí. E eu queria glorificar a Deus, dizer que Ele sempre está atento às nossas orações, amém? Eu tenho certeza que tudo que você colocou aqui e tem colocado nas mãos de Deus, eu creio que Ele vai responder, amém? Porque Ele não rejeita a nossa oração. Por isso eu queria testemunhar para que o nome do Senhor seja glorificado através dessa cura, amém? Muito obrigado. Aleluia, glória a Deus, amém. Deus é fiel. Então vamos lá, queridos. Esther, capítulo 4, versículo 16. Esther, capítulo 4, versículo 16. Aleluia, Jesus. Que diz assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo se fez segundo Esther lhe havia ordenado.
Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, fala com a tua igreja nesta noite. Assim como tu ministraste essa palavra poderosamente em meu coração, Senhor, ministre 3 vezes, 4 vezes mais com a tua igreja, Pai, para que eles possam entender a tua revelação, para que possam nessa noite sair daqui com a fé bem mais firmada em ti, Senhor. Fala conosco, ministra, Senhor, fortemente, porque precisamos de ti. Aleluias, glória a Deus. É difícil imaginarmos como um povo que por tantas vezes se tornou escravo nas nações inimigas. De que povo eu estou falando? Do povo judeu. Por muitas vezes esse povo se tornou escravo, se tornou exilados na Babilônia. E todas as vezes o Senhor agia. Todas as vezes o Senhor fazia alguma coisa pelo seu povo. E conosco também não é diferente. O Senhor jamais nos abandonará. Ele sempre fará alguma coisa pelo seu povo. O livro de Esté, ele irá nos mostrar justamente isso. Deus, em sua infinita misericórdia, livrando todo o povo judeu de um massacre. Os relatos descritos nesse livro nos diz que um povo que estava cativo na cidade de Suzã estava prestes a enfrentar um grande massacre. E nesse lugar existia um rei que ele era chamado o rei Assuero, e já estava no 3º ano do seu reinado. Justamente por estar nesse 3º ano do reinado, ele fez uma grande festa. E essa festa durou 180 dias, ou seja, 6 meses. Uma festa que durou 6 meses somente porque ele estava completando 3 anos de reinado naquele império. E durante essa festa, ele convidou todos os príncipes, os governadores das províncias, para que eles estivessem festejando junto com ele. E a Bíblia nos diz que o rei se alegrou, que o rei estava muito alegre junto com os príncipes, e de repente ele se lembrou de sua rainha, que é chamada Vasti. E ele disse assim: chame a minha rainha, eu quero que ela desfile na frente de todos os príncipes. Com certeza aquele rei, ele já estava cheio, muito alcoolizado, mas mesmo assim, ele mandou chamar a sua rainha, a sua bela esposa, para desfilar diante daqueles príncipes. E ela, na sua sensatez, disse: eu não vou desfilar diante de outros homens que provavelmente estejam bêbados. E ela não foi. E por causa disso, o rei Assuero se sentiu na obrigação de tirar a rainha Vasti do seu reinado. E, infelizmente, ele teve que mandá-la embora, porque os seus conselheiros diziam: se daqui a pouco as outras mulheres dos príncipes também começarem a se negar a falar a obedecer à ordem dos príncipes, vai virar um caos a nossa cidade. As mulheres não podem ter todo esse poder, e por causa disso, Vasti foi tirada do seu trono de rainha. E a Bíblia nos diz lá em Esté capítulo 2, que o rei Assuero, depois que se acalmou, se lembrou de Vasti. Eu entendo que ele talvez não quisesse que aquela mulher tivesse ido embora, mas por ele ser um homem que tinha um cargo muito grande, ele foi obrigado a ter que fazer aquilo. E por causa disso, a Bíblia diz que ele se lembrou do que ele fez e do decreto que ele tinha dado a rainha Vasti. E os seus conselheiros viram que aquele rei estava triste e disseram a ele o seguinte: vamos fazer um concurso? Vamos chamar várias moças que estão pela cidade, as moças mais bonitas, as mais formosas, e aquela que agradar ao rei, essa será a nova rainha. E assim aconteceu. Chamaram as moças mais bonitas, e entre elas estava uma moça que é chamada Radassa. Radassa é uma moça hebreia, judia.
E ela entrou nesse concurso. E a Bíblia nos diz que quando Radassa entrou no palácio do rei, o seu nome passou a ser chamado de Esther. E no momento que ela entrou, ela agradou o coração do eunuco que ia cuidar das mulheres do rei. Agradou o coração de todas as pessoas que estavam ao seu redor. E o mais importante, agradou o coração do rei. E por causa disso, ela foi consagrada a rainha da Pérsia. Então, como vocês puderam perceber, Radassa, ou seja, Esther, uma menina, uma jovem judia, hebreia, passou a ser a rainha da Pérsia. Casou-se com um homem que provavelmente também participou, do exílio do povo judeu. Ela se casou justamente com o rei da Pérsia. E é algo assim que para nós parece ser difícil, mas Deus tinha um plano nesse casamento. Aleluias! Então se tornou Esther a nova rainha. E Esther, ela foi criada pelo seu primo Mordecai. E Mordecai, quando soube que Esther estava no harém e que Esther seria consagrada a nova rainha, ele disse a ela: não diga para ninguém, nem mesmo para o rei, que você é judia. E assim mesmo ela fez. Não falou para ninguém que era judia. E aí eu fico pensando naquela moça que foi criada por seu primo, que não tinha pai, que não tinha mãe. Seus pais haviam morrido, porque durante o exílio da Babilônia, muitos judeus morreram, foram assassinados, e os seus pais estiveram no meio deles. E aquela moça que estava praticamente só, uma moça órfã, que não tinha ninguém para conversar, se tornou a rainha e se viu morando dentro de um palácio, no meio de muito luxo. Tudo que ela queria, ela tinha. Tudo que ela queria, ela tinha. Mas provavelmente Esther podia estar passando por crises existenciais. Do que adianta eu ter tudo isso aqui e não ter minha família perto de mim? Porque até mesmo Mordecai não podia acessar o palácio do rei. Mas mesmo assim, o que parecia ser o fim, na verdade, era o começo de uma nova história para aquela moça. Porque Deus tinha um plano. E eu quero dizer para você, igreja, que mesmo que pareça que está tudo diferente do que nós pensamos, que tudo está dando errado, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Mesmo que pareça estranho, mesmo que pareça que nada está dando certo, o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. E Ele diz mais: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E foi nessa palavra que Esther continuou. Mas, e mesmo ela naquele palácio, vivendo naquele mundo completamente diferente do que ela tinha vivido antes, chegou um problema bem maior. O rei Assuero levantou um homem chamado Amã como a sua segunda pessoa. Depois do rei, quem mandava era Amã. E o rei Assuero disse: todos que por onde Amã passar, todos que estiverem devem se curvar diante dele, porque ele hoje é a minha segunda pessoa. E por onde Amã passava, todas as pessoas se curvavam diante dele. Porém, Mordecai, primo de Esther, não se curvou diante de Amã. Porque Mordecai, um homem judeu, entendia que só podemos nos curvar, nos prostrar diante do Deus vivo.
E ele não se prostrou diante de Mordecai. E devido a isso, Mordecai se enfureceu, se aborreceu. E ele disse, sabe o quê? Ah, é? Não vai ser somente contra você. Não vai ser somente sobre você que eu vou levantar as minhas mãos. Mas vai ser contra todo o seu povo. Aquele homem mau, aquele homem que tinha o coração perverso, ele não queria somente acabar com a vida de Mordecai, mas sim com todo o povo de Mordecai, que era o povo judeu. E ele nem sabia onde ele estava se envolvendo, sabe por quê? Porque a rainha Esté, esposa do rei Assuero, fazia parte desse povo. Oh, aleluia! Ele não sabia onde ele estava se envolvendo. É assim que acontece conosco, queridos. O diabo se levanta para querer te colocar para baixo, para querer te desanimar, para querer roubar a tua alegria. E ele nem sabe com quem ele está se metendo. Porque você é filho de Deus. Porque nós somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Oh, aleluia. Ele se levanta para cair. E foi assim que aconteceu com Mordecai. E ele armou uma armadilha contra aquele povo. Ele disse ao rei: ei, eu te darei ouro se você deixar em apenas um dia matarmos todos os judeus. E assim aconteceu. E o rei aceitou. Mordecai, que era um homem que vivia no meio daquele povo babilônico, ele decidiu ser leal ao Deus de Israel, mesmo que aquilo fosse, mesmo que viesse a morte dele, ele decidiu ser leal ao Deus de Israel. E quantos de nós que vivemos hoje nesse mundo passamos por tantas tentações, por tantas dificuldades, e às vezes sentimos dificuldades em ser leal com o Senhor, mas nós precisamos ser, sim, obedecer às leis de Deus, os princípios de Deus, e sermos leais a Ele. A Bíblia diz em Lucas capítulo 9, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Existe uma cruz todos os dias. E assim acontecia com Mordecai. Mas mesmo que viesse a morte, ele decidiu ser leal ao Senhor. As ameaças de Amã, elas não eram ameaças simples. Aleluia. As ameaças de Amã, elas eram ameaças diabólicas. E hoje nós vivemos assim. Nós vivemos debaixo de ameaças diabólicas. Existem muitas tramas, muitas armadilhas que o diabo está fazendo contra o povo de Deus. A igreja, ela sofre muitas perseguições. Homens e mulheres perdem as suas vidas por amor ao Evangelho de Deus. Hoje estamos sendo perseguidos. Não podemos mais falar, não podemos mais pregar. Porque outras pessoas se sentem ofendidas quando falamos a verdade. Já estamos vivendo esse tempo, queridos. Não está tão diferente de como estava naquela época. Aleluias. Mas em Jeremias 17 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. Quem é a tua esperança, igreja? O Senhor. Quem é a tua esperança, igreja? O Senhor. Os dias são maus, os dias são violentos, mas a nossa maior esperança é o Senhor. É o Senhor que fez os céus e a terra. Ele é a nossa maior esperança. Oh, aleluia. Existe uma guerra contra o povo de Deus. E esta guerra, ela está sendo travada no reino espiritual.
Aleluia. E como eu e você fazemos parte desse povo, precisamos clamar. É tempo da nação voltar-se para Deus. É tempo de clamarmos. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se curvar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh! É promessa de Deus. É promessa de Deus para aquele que clamar, para aquele que buscar. Sabe, igreja, parabéns a você que está aqui nessa noite clamando. Parabéns a você que está aqui nessa noite buscando ao Senhor, que ora na sua casa, que jejua e que busca conhecimentos. É nosso dever clamar ao Senhor para que Ele venha ter misericórdia. E quando esse ministro Amã decidiu matar todos os judeus, a rainha Esté estava numa condição privilegiada. Qual era a condição dela? De interceder pelo povo. Mas quando Mordecai manda avisar Esté do que está acontecendo, ela disse: como que eu vou fazer isso? Eu não posso entrar na presença do rei, porque se eu entrar na presença dele eu posso morrer. Então ele disse assim: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. É assim conosco também. Mesmo sendo filhos de Deus, mesmo sabendo o nosso lugar, nós precisamos interceder pelas pessoas que precisam. Nós precisamos continuar clamando pelas pessoas, precisamos continuar clamando por nossas vidas. E diante desse confronto que Mordecai fez a Esté, ela disse: ah é? Então tá bom, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais e não bebais durante 3 dias, porque eu e as minhas servas também entraremos em jejum. Olha que lindo. Ela não tinha armas físicas, mas ela tinha armas espirituais. Olha aí, igreja. Olha aí Deus falando com você. Nós podemos não ter armas físicas, mas nós temos armas espirituais para orar, para buscar, para clamar ao Senhor por nosso povo. Aleluia! E fez assim Mordecai. E todos oraram e jejuaram. A nossa guerra, ela não é contra a carne nem contra o sangue. Ela é contra os principados e potestades. Aleluia. E assim fizeram todos os judeus. E aquela rainha, após o 3º dia, se vestiu, se arrumou, se perfumou e foi para o pátio. A Bíblia diz que tem o pátio externo e o pátio interno do rei. E do pátio interno do rei, nós podemos ver os aposentos do rei. Então a rainha Esté ficou exatamente no pátio interno para chamar a atenção do rei. E quando ele viu a sua rainha, ele levantou o cetro. Aquela mulher foi muito ousada, muito corajosa. E é assim que nós temos que ser, igreja. Que nós temos que ser ousados e corajosos, porque Deus, Ele levantará o cetro para nós. E quando aquela mulher entrou na presença do rei, morte, vida, morte, vida. E o rei deu vida. E ele disse: minha rainha, meu filho, minha rainha, o que queres? O que queres que eu te faça? Peça-me que eu te darei a metade do meu reino. Ela agradou o coração daquele homem, mas ela buscou outras armas. E o Senhor, e por causa disso,
ela falou tudo. Claro que ela fez, né? Aconteceram várias outras situações, mas Esther contou tudo para o rei, o que estava acontecendo. E o rei se enfureceu. Como assim? Como alguém tem coragem de se levantar contra o povo da minha rainha? É assim, irmãos. É desse jeito. E por causa disso, Amã foi enforcado com todos os seus filhos. E Mordecai assumiu o lugar de Amã. E o decreto que o rei havia lançado para que todos os judeus fossem mortos em apenas um dia, ele não pôde revogar. Mas olha que lindo. O rei deu autorização para que o povo judeu pudesse lutar. Você está pegando aí a visão? Deus deu autorização. O rei Assuero deu autorização para que aquele povo pudesse lutar. E é assim conosco. Nós temos essa autorização. Quando Jesus morreu ali na cruz, Ele nos deu a autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões. Não fique parado. Não fique parado. Tem poder aí, ó, nas suas mãos. Tem poder nas suas mãos. E devido à coragem e ousadia dessa jovem, o povo foi salvo. E eu quero te dizer, igreja, não somos um povo abandonado. Deus nos enviou o seu Filho amado por nós. Jesus morreu na cruz, sangue de cruz. Ele morreu por nós. E Ele entrou na presença do Pai, levando o seu próprio sangue como sacrifício pelos nossos pecados. Você pode ficar em pé, igreja. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança está no Senhor. Nós temos que ter coragem, temos que ter ousadia para clamar, para buscar, para orar pelos da nossa família e por aqueles que precisam de nós. Aleluia. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E assim será com todos nós. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos, igreja. Aleluia, com muita fé, com muita ousadia.